Só agora. Já tenho, já chamo daquela hora. Ok, vamos começar então com a nossa aula. Nós vamos dar sequência, estamos a falar da história da igreja. Na última aula nós falamos, falamos um, na última aula nós falamos do contexto político, contexto cultural, o contexto religioso, que afetaram o surgimento do cristianismo. Vimos que Roma era o dono do mundo antigo, politicamente falando, porém a cultura grega era a rede não está a ajudar. Ok, vamos seguir. Eu dizia que na hora passada nós vimos os contextos que afetaram o surgimento da igreja. Hoje vamos então dar sequência, vamos falar um pouquinho já do começo da apostasia. Pronto, nós vimos na aula passada que até o século I nós temos então a igreja apostólica, né, que é aquela igreja que era liderada, que era governada pelos apóstolos. Aprendemos então que os apóstolos eram as testemunhas oculares de Cristo, e eles então, o testemunho dos apóstolos, né, era um testemunho final, né? Ninguém ousava contrapor o testemunho dos 12, né? São aqueles que andaram com Jesus, aprenderam de Jesus e foram então enviados para expandirem esse testemunho a respeito de Jesus Cristo. Enquanto os 12 estiveram em vida, era até aí, né, os 12 mantiveram então a unidade da fé. Me refiro aqui, né, a unidade do testemunho sobre Jesus, que era um testemunho indisputável, apesar de que já no século I já existiam alguns cristãos com alguns conceitos doutrinários estranhos. Por exemplo, encontramos os gnósticos, que já existiam no século I, inclusive o apóstolo João escreveu a respeito deles para refutar as ideias dos gnósticos. Também, ainda no século I, nós também encontramos os judaizantes, né, que era um grupo de cristãos que defendiam o regresso ao judaísmo. Nesse caso, eles defendiam que todo cristão, para, de facto, ser aceito como cristão, devia ser submetido tanto à lei como os costumes do Velho Testamento. Esses são os judaizantes. Já os gnósticos, eles defendiam que, além dos 12, Jesus tinha alguns discípulos secretos, a quem ele passou ensinamentos profundos somente a eles, que ninguém mais podia ter aquele conhecimento profundo, e eles chamavam então desse conhecimento profundo como a gnose, né? Também havia os cristãos ebionitas, né? Os ebionitas são aqueles que, basicamente, os ebionitas, eles tinham uma visão de Jesus, aquela visão que as pessoas de longe tinham sobre Jesus, né? Que diziam que Jesus era um profeta. Então, os ebionitas, eles acreditavam que Jesus
na verdade, era filho de Maria e José. Então, como filho de Maria e José, ele era um simples humano como qualquer um, porém tinha uma intimidade peculiar com Deus. Então, havia esses vários pontos de vista, mas os ebionitas também, eles tinham uma crença muito estranha. Eles não acreditavam na morte e ressurreição de Jesus. Na visão dos ebionitas, Jesus não foi morto. Jesus não foi morto na cruz. Pelo contrário, Deus confundiu a visão, né, dos seus perseguidores, de tal forma que eles, na percepção dos perseguidores de Jesus, dos romanos e dos judeus, mataram Jesus, mas que, na verdade, não mataram Jesus, mataram um dos seus discípulos. Né? É assim que os ebionitas acreditavam e ensinavam. Logo, com essa posição, eles negavam a morte de Jesus, ou seja, não rejeitavam a morte de Jesus. Por isso é que se os irmãos lerem atentamente a primeira carta do apóstolo João, ele faz aquela famosa declaração, né? Quem é o anticristo? Não aquele que nega que Jesus veio em carne e sangue, né? Essa declaração de João é um ataque direito contra essa teoria que negava a morte de Jesus, porque quando João fala de sangue, está se referindo à crucificação. Então, João diz que todo aquele que nega que realmente Cristo morreu, pronto, primeiro que ele veio, né, que ele veio em carne, veio como ser humano e morreu, né? Então, quem nega essas verdades é o anticristo, ou seja, aquele que é contra Cristo. Isso porque já naquela altura haviam muitos cristãos que tinham posicionamentos, ideias, né, muito estranhas, muito contrárias àquelas que nós vemos claramente nos evangelhos. Mas, como neste século, no século I, né, os apóstolos estavam em vida, o testemunho que os apóstolos passavam sobre Jesus era um testemunho final. Então, ninguém ousava contrapor, né, aquilo que os apóstolos de Jesus ensinavam. Porém, sabemos todos nós que os apóstolos, todos eles morreram no século I. Até o ano 100, todos estavam mortos. Né? O último que morreu foi João. Então, depois da morte de João, a igreja ficou sem uma testemunha ocular. Aí começaram então os problemas. Todos esses grupos, né, que no século I se escondiam porque eles eram calados pelo testemunho apostólico, na ausência dos apóstolos, esses grupos então ganharam vida, ganharam vigor, ganharam espaço, porque já não havia mais ninguém que podia bater no peito e dizer, não, eu estive com Jesus e ouvimos isso de Jesus. Já ninguém podia fazer isso. Então, aí começou-se agora, então, a proliferação de especulações no meio do cristianismo. Né? Surgiram, já no início do século II, surgiram os famosos apologistas. Antes dos apologistas, nós temos os que nós chamamos de os pais apostólicos, né, que tiveram contato com os apóstolos, que foram discípulos dos apóstolos, né? Mas esses pais apostólicos, nos seus escritos, conseguimos dar conta que eles, na verdade, seguiram apenas aquilo, na sua maioria, né? Na sua maioria, tentaram em pregar aquilo que os apóstolos já pregaram, aquilo que temos na Bíblia. Por exemplo, se nós lemos as cartas de Clemente de Roma, que foi um bispo lá em Roma, vemos claramente que na carta de Clemente de Roma nós não encontramos nada estranho, nada assim novo. Pelo contrário, lá, lendo as cartas que Clemente escreveu para a igreja de Coríntio, fica claro que Clemente ele ensinava se limitando naquilo que ele ouviu dos apóstolos. De tal forma que qualquer irmão que tiver a ler a carta de Clemente, vai encontrar as palavras de Paulo, as palavras do apóstolo João. Então, ele era alguém que, de facto,
se limitava naquilo que ele ouviu, né, dos seus antecessores. Nós vemos isso em Clemente, nós vemos isso em Policarpo, de Esmirna. Só que, mesmo lá no começo do século II, entre os pais apostólicos, já conseguimos ver, já começamos a encontrar algum, vamos, por exemplo, se os irmãos lerem as cartas, por exemplo, as cartas de Inácio, né? Inácio nos deixou 7 cartas, nós temos sete cartas de Inácio. Inácio, nessa 7 cartas de Inácio, nós encontramos já aí um conceito um pouquinho estranho, um pouquinho estranho porque, por exemplo, Inácio, pronto, ele de facto era alguém que foi discipulado de João, né? João se converteu através da pregação de João, mas nas cartas de Inácio nós encontramos algo muito estranho. Encontramos aí que Inácio tinha um desejo ardente de ser morto pelo Evangelho, né? Pronto, não é mal, né? Não é mal um cristão ser morto pelo Evangelho, mas não pode ser um desejo, não pode ser, parece que uma intenção da pessoa, de tal forma a pessoa procurar te forçar para ser martirizado. Nós encontramos isso nas cartas de Inácio, né? Nós encontramos isso, e isso claramente não, é algo um pouco estranho, porque, pronto, apesar de Jesus ser morto na cruz, mas não foi Jesus que procurou, né? Não foi ele que buscou isso, não. Claro que, pela vontade de Deus, era assim, mas não vemos Jesus a procurar, né? Mas já lendo as cartas, claramente parecia alguém que estava obcecado para ser martirizado, né? Então, isso já é um pouquinho estranho. E também vemos também aí, né, algumas declarações que são muito confusas, da maneira como ele se refere a Jesus, se refere a Deus, se refere a Espírito Santo. Em algumas partes causam muita confusão, né? Pronto, esse é Inácio, mas pronto, temos alguns pais que foram muito mais cautelosos e se limitaram apenas, né, em reproduzir o testemunho que eles ouviram dos apóstolos. Agora, quando nós vamos mais além, por exemplo, já no meado do século II, nós vamos encontrar os famosos apologistas. Os apologistas, na sua maioria, eles eram filósofos gregos lá no Egito, em Alexandria. E esses filósofos gregos, eles pronto, ouviram, né, o cristianismo e nutriam, né, nutriam algum afeto pelo cristianismo, principalmente pelas histórias que eles ouviram, né, de muitos cristãos que tinham sido martirizados por causa da fé. Por exemplo, o testemunho daquilo que aconteceu com Pedro em Roma, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com outros discípulos que foram mortos, mesmo diante da morte, não negavam a sua fé. Então, isso chamou a atenção muitos estudiosos, filósofos gregos da altura, do século II. E muitos deles, então, ganharam interesse em querer saber um pouquinho mais sobre essa nova fé, né, que fascinava as pessoas a ponto de aceitarem morrer em vez de renunciar a essa fé. Nessa curiosidade de muitos filósofos, muitos deles, então, tornaram-se simpatizantes da fé cristã, né? Uns até frequentavam mesmo as igrejas, né? E foram até, apresentaram-se como cristãos, né? Como, de facto, como cristãos, esse é o termo, né? Se identificavam como cristãos. Só que, pronto, isso parecia bom, porque eram pessoas famosas, eram pessoas que tinham muitos adeptos, eram pessoas respeitadas, porque eram pessoas muito cultas, né? Em filosofia, gregos. Então, de alguma forma, isso era benéfico para a exposição, né, do cristianismo no mundo grego, naquele mundo de fantasias, naquele mundo de especulação. Só que esses cristãos, né, vamos se chamar de cristãos, os apologistas, eles, ao abraçarem a fé cristã, eles procuraram racionalizar a fé. Ou seja,
eles estudavam, né, os evangelhos, o testemunho do cristão, e procuravam, então, racionalizar, ou seja, procurar um entendimento racional, né, a respeito da fé cristã. E com base, então, nesse entendimento que eles, né, que eles foram procuraram conciliar aquilo que o cristianismo ensinava com aquilo que a filosofia grega ensinava. Então, procuraram apresentar um evangelho em harmonia com a filosofia grega. Pronto. Dependendo do ângulo que nós vamos analisar essa questão, vai definir a nossa conclusão. Pronto. A maior parte dos estudiosos, né, olham no sentido de aceitação do cristianismo naquele mundo antigo, né, por parte de gentes intelectuais, e o trabalho dos apologistas visava mesmo isso. A intenção deles era usarem o cristianismo para alcançarem gentes cultas daquela época. Então, eles começaram a escrever obras onde apresentavam, então, a fé cristã já com um rótulo filosófico, né? Aí nós encontramos, por exemplo, o famoso Justino, né, que depois também foi martirizado, que depois ficou conhecido como Justino, o mártir, né? Foi um grande apologista que defendeu a fé cristã contra os ataques de estudiosos judeus, filósofos judeus, né? Pronto. Nessa luta da defesa da fé contra os ataques, não só dos judeus, né, judeus filósofos, como também gregos filósofos, os nossos irmãos, os apologistas, em alguns aspectos, eles foram além daquilo, foram além dos limites que lhes era permitido, né, foram muito além, de tal forma que racionalizaram a revelação divina, que reduziram a revelação divina para o raciocínio lógico humano. Penso que qualquer um que ler as escrituras vai dar conta que o espírito dos autores das escrituras não era um espírito especulativo, não. Os autores das escrituras, eles escreveram sobre inspiração, ou seja, eles limitaram-se a apresentar, né, a revelação divina. Já os apologistas pegaram a revelação divina e transformaram-a transformaram-a, né, numa forma, numa apresentação humana, puramente humana. Pronto, no ponto de vista humano, conseguiram atingir os seus objetivos, que era convencer os judeus de que não havia incompatibilidade entre a filosofia grega com a religião cristã, porque eles conseguiram fazer um casamento entre os ensinamentos do cristianismo com os princípios, né, da filosofia. Agora, o lado negativo disso é o quê? É que esta tendência se prevaleceu, né? Essa tendência especulativa invadiu o pensamento cristão. Como resultado final, o cristianismo foi parar muito distante, né, das suas bases que nós vemos nas escrituras sagradas. Muito filosófico, complexo, complicado, que não é qualquer cristão consegue perceber as doutrinas do cristianismo. São tão complexas, que até mesmo quem passa nas academias, né, não consegue perceber todos os aspectos da fé cristã, de tão complexa que elas são. Mas se nós voltarmos na história, né, na base, no testemunho de Cristo, nós encontramos aí um testemunho muito simples. Nós encontramos um evangelho muito simples, que qualquer pessoa que ouvisse conseguia perceber. Porque a base do evangelho cristão era que existe, de facto, um Deus
lá nos céus, que é o Deus Altíssimo, e esse Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, que veio aqui no mundo para operar a salvação dos seres humanos. Esse era basicamente o Evangelho, né? E todo aquele que abraçasse a fé nesse Filho de Deus, né, ganhava a vida eterna. Deste Evangelho muito simples, é um Evangelho extremamente complicado, conforme nós podemos encontrar, né, nos principais dogmas do cristianismo. Tudo começou no século II, né? Tudo começou no século II com os apologistas. Ok, mas ainda assim, como o século II estava muito próximo, do século I, a perversão da fé não foi assim espontânea. Foi um processo gradativo. Os desvios foram sendo introduzidos de forma paulatina, né? Levou muito tempo, né, até a consumação, né, dessas doutrinas complexas e muito distantes, né, daquilo que o mestre deixou nos seus discípulos. Quero aqui lembrar, né, quando Jesus, né, estava a se despedir, né, nas últimas instruções que ele deixou aos discípulos, conforme nós podemos ler no texto de Mateus, capítulo 28, verso 18 ao versículo 20, nós vemos aí Jesus a orientar que os discípulos, né, fossem em toda a terra, aí toda a terra se referia aos 4 cantos do Império Romano, e anunciassem o evangelho a toda criatura, né? E ele deixou claro que eles iam ensinar às gentes todas as coisas que Jesus lhes ensinou. Jesus não mandou os discípulos irem a toda a terra, inventarem uma outra doutrina ou pregarem o que eles bem entendessem pregar, não. Jesus mandou para eles pregarem tudo aquilo que Jesus lhes ensinou, tudo aquilo que Jesus lhes orientou, né, o tempo que esteve com eles. Né? É assim então que nós vemos quando os discípulos, os apóstolos, viajavam, iam de facto pregar, iam anunciar, né, a boa nova conforme Jesus lhes deixou. Podemos ver isso claramente no livro de Atos, né, que vai nos mostrar, né, como é que a igreja foi se expandindo, né, a partir de Jerusalém, depois para a Judeia, Samaria, depois de Samaria, então, eles começaram já, né, em toda parte do Império Romano. Vemos que claramente que o foco deles era expandirem, levarem avante o testemunho deixado por Jesus. Ou seja, o foco seria as igrejas, os ministros do Senhor, levarem avante o testemunho de Jesus, que é a base da igreja, né? Mas, infelizmente, não foi acontecendo. Novas doutrinas foram sendo inventadas, credos ecumênicos foram sendo desenhados, promulgados, e os credos ecumênicos foram substituindo, então, a fé deixada por Cristo Jesus. Okay? Vamos avançar. Porém, antes de nós irmos mesmo nos credos, penso que é digno de nota, o testemunho antigo que nós temos a respeito daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Nós temos um documento muito antigo e muito interessante. Eu penso que todos estamos na história da igreja, de fato, tomar nota. Me refiro aqui o que nós conhecemos como o credo apostólico. Não sei se os irmãos já ouviram falar do credo apostólico, não sei. É um documento muito importante, porque este documento, de forma coerente, de forma teórica, ela nos apresenta o resumo
da pregação apostólica. Né? Ok, estou de volta. Estou de volta. Eu dizia, ao estudarmos a história da igreja, não devemos esquecer de tomarmos nota aquele documento muito antigo que nos apresenta o resumo da pregação apostólica, ou seja, o resumo daquilo que os apóstolos pregavam. Esse documento é conhecido como o Credo Apostólico, ou o Credo dos Apóstolos. Né? O credo mais antigo que existe na história do cristianismo, e todo mundo é unânime, né, em afirmar que, de fato, este credo é um resumo daquilo que os apóstolos pregavam. Né? Eu quero projetar aqui. Minha rede está difícil, não está me... Pronto. Assim, eu vou projetar aqui o credo apostólico. Ver se consigo projetar. Okay. Eu peguei, melhor pegar outro. Vai pegar o credo apostólico. Basicamente, eu credo. Oh, meu Deus. Nossa. Credo. Credo apostólico. Como é que não perder muito tempo aqui. Ok, esse credo dos apóstolos, ele resume o que nós conhecemos como a fé antiga, né? A fé apostólica, o resumo daquilo que os apóstolos professavam. Ok, eu vou já tenho aqui, só partilhar. Ok. Ok, acho que os irmãos conseguem. Pronto, tenho aqui, estou a usar aqui o documento que eu tirei da página dos monergismo. Temos aqui o credo apostólico. Basicamente, esse credo, conforme vocês podem ver aqui, o credo apostólico, o mais conhecido dos credos, é atribuído pela tradição aos 12 apóstolos. Né? Mas os estudiosos acreditam que ele se desenvolveu a partir de pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas dos primeiros séculos.
Embora os seus artigos sejam de origem bem antiga, acredita-se atualmente que o credo apostólico só alcançou a sua forma definitiva por volta do sexto século. Pronto, mas o facto é que o seu conteúdo ele resume muito bem aquilo que os apóstolos pregavam. Então, temos aqui o teor, né? Diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. Creio em Deus, acho que aqui, ok, creio, pessoas aqui, vou repetir alguma coisa, vou minimizar aqui, ver se consigo minimizar. Ok. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, concebido sobre o poder, concebido sobre o poder de Pôncio Pilato e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E o Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo. Né? Esse é o que nós já conhecemos como o credo apostólico. E todos, de facto, concordam que esse credo resume aquilo que os apóstolos pregavam, né? Pregavam nas igrejas antigas. Agora, essa pregação apostólica ela foi sendo substituída gradativamente, né? Pelos pelas doutrinas que foram sendo criadas, né, ao longo dos tempos. E tudo começou a piorar-se, a degradar-se com mais rapidez a partir do século IV. Século IV, especificamente no ano 325, penso que é relevante essa data. No ano 325, no Império Romano havia uma disputa, né? Havia uma disputa entre Maximiliano e Constantino, né? Os dois estavam a disputar o trono, né? Quem vencesse o outro seria então o imperador. Já no século IV, né, 325, o cristianismo, apesar das perseguições que a igreja sofria, já havia muitos cristãos no Império Romano. Ou seja, a igreja havia se espalhado de forma tremenda em todo o Império. Havia cristãos em quase toda a parte do Império. Esse crescimento do cristianismo fez com que os cristãos fossem já um grupo considerável no Império. Como esse grupo era perseguido, né, por todos os imperadores anteriores a Constantino, então Constantino teve uma estratégia muito diferente. Ele quis ganhar o apoio dos cristãos. Então, em vez de persegui-los, ele procurou o apoio dos cristãos. Diz a história que pronto, não conseguimos de fato se é verdade ou não, mas pronto, todos os historiadores dizem isso, que Constantino, na véspera, né, da disputa com Maximiliano, diz que ele teve um sonho. Ele teve um sonho e nesse sonho ele viu o sinal da cruz, né, e um pé. E ele então
entendeu que aquele final era Cristo a lhe chamar, né, que devia lhe dar vitória. Pronto, ele entendeu assim. É assim que ele então prometeu, né, aos cristãos que caso de facto ele vencesse a peleja contra Maximiliano, ele não perseguiria mais o cristianismo, daria então liberdade aos cristãos para professarem livremente a sua fé em todo o Império Romano. Diz a história que, de facto, Constantino, nessa peleja, ele conseguiu vencer o seu adversário, né, derrotou-lo, e Constantino tornou-se o imperador do Império Romano. É assim que ele, então, declarou que o cristianismo fosse também autorizado no Império Romano, assim como era autorizado o judaísmo e o paganismo. Assim, o cristianismo tornou-se uma religião autorizada no Império. E como se não bastasse, Constantino também declarou-se cristão. Ele declarou que também crê na fé cristã. Porém, uma coisa interessante, apesar dele declarar que acreditava na fé cristã, ele não aceitou receber o batismo cristão. Essa é a primeira observação. Dizem os historiadores que ele só foi batizado no leito da morte. Mas antes ele não aceitou o batismo. Segunda nota que devo fazer, apesar de Constantino se declarar cristão, ele também era sacerdote da religião pagã romana. Ele fazia sacrifício no paganismo, na religião pagã, que ele era sacerdote, era sumo sacerdote, né, na religião grega. Ou seja, por parte dizia-se ser cristão, mas no outro lado também ele assumia-se como pagão. Esse é outro dado importante. O terceiro dado importante é que Constantino, como imperador de Roma, né, ele era, claro, a autoridade máxima, né, do ponto de vista político. Estrategicamente falando, ele declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Ou seja, apesar de existir o paganismo, que na altura era a religião oficial de Roma, e também, também os romanos permitiam o judaísmo, Constantino agora declarou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, mas sem desfazer-se do paganismo. Quarta observação. Aí então começou a luta de harmonizar, né, harmonizar as doutrinas do cristianismo com as doutrinas do paganismo. Né? Procuraram encontrar uma harmonia, procuraram encontrar uma forma de harmonizar, né, aquilo que o cristianismo ensinava com o que o paganismo ensinava. Quero lembrar aos estudantes que o paganismo era uma religião politeísta, criam vários deuses. O cristianismo, até então, era uma religião monoteísta. Os cristãos primitivos, eles adoravam o mesmo Deus que os israelitas adoram. Ou seja, a concepção dos primeiros cristãos sobre Deus e sobre Cristo era exatamente a mesma concepção que os judeus têm de Deus, né, e do Messias. Lembrar que o que diferenciava os cristãos antigos, né,
dos judeus era o facto de que os cristãos antigos eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido nas profecias e na lei, enquanto que os outros rejeitavam, não reconheciam que de facto Jesus era o Messias. Essa era a diferença, ok? Agora, já nessa época, 325, Constantino procurou então uma forma de harmonizar o paganismo romano com a religião cristã. Claro que isso era uma tarefa muito difícil, né? Porque havia muita divergência entre aquilo que os cristãos acreditavam e aquilo que o paganismo acreditava. O que Constantino fez? Declarando a religião cristã como religião oficial do Império Romano, sendo ele o imperador, automaticamente Constantino tornou-se a autoridade máxima também da religião cristã. Atenção, irmãos, estamos a falar de alguém que era pagão, alguém que não recebeu o batismo cristão, de princípio, né? Alguém cujo objetivo dele principal eram os objetivos políticos. Ele queria harmonizar a religião do império. Ele não queria que o império tivesse várias religiões diferentes que divergissem, né, doutrinariamente falando. Então, ele procurou uma forma, apesar de aceitar essas várias religiões, ele procurou unificar todas as religiões doutrinariamente falando. Ok? Daí surgiram, por exemplo, várias festas que o paganismo celebrava, né? Que ele apenas trocou o nome das festas, por exemplo, o dia 25 de dezembro, que nós celebramos como o nascimento de Jesus. Essa celebração já existia antes mesmo, né? Antes mesmo do cristianismo assumir como religião oficial do império, né? Onde os pagãos celebravam essa data como o dia do nascimento do Deus Sol, né? E Constantino, então, para harmonizar essa festa da religião pagã, ele simplesmente atribuiu nomes cristãos. Em vez de ser celebração ao nascimento do Deus Sol, passou então a ser celebração ao nascimento de Jesus Cristo, que é o Sol da Justiça, né? Então, assim, com essa troca, ele conseguiu agradar os pagãos, porque conseguiu manter a celebração, mas também conseguiu atrair os cristãos. Não posso fazer isso. Mas também ele conseguiu atrair, né, conseguiu convencer os cristãos, porque a festa ganhou um outro rótulo, agora é o nascimento de Jesus, né? Então, podemos ver claramente a intenção do imperador era harmonizar as religiões por meio das doutrinas. Então, automaticamente, Constantino tornou-se a autoridade máxima da igreja, da religião cristã, ok? Então, a partir de 325, Constantino fez o quê? Primeiro, autorizou que as igrejas, né, a igreja, no caso, como era a igreja oficial, era a religião oficial do império, então a igreja ganhou autorização para construir templos. E se os irmãos lerem na história eclesiástica, por exemplo, podem ler, por exemplo, a história eclesiástica de Eusébio, de Cesareia, é um bom livro, recomendo os irmãos lerem, vão dar conta que é a partir de Constantino que o cristianismo começou agora a construir templos, grandes catedrais. Por quê? Porque antes de Constantino, o cristianismo não tinha autorização de construir templo, porque era uma religião ilegal. Então, os primeiros cristãos, eles cultuavam em casas, cultuavam em lugares escondidos para não serem apanhados. Mas a partir de 325, né, com esse pacto que se fez com Constantino, o cristianismo então ganhou liberdade e ganhou autorização para edificar em grandes templos. Outra coisa, tinha o apoio do Império Romano. Lembrar que o próprio imperador romano, né, era, nesse caso, adepto, né, dessa nova religião, desse novo cristianismo, que era o cristianismo, né, ligados com o império, ou seja, o cristianismo ganhou poder político, né? Ganhou poder político porque tinha por trás dele o próprio imperador. A partir de 325, começou-se então um trabalho de unificação da crença pronto, do império. O que aconteceu, irmãos? Interessante. Os bispos
na altura, os bispos eram os responsáveis, né, das igrejas, né, nas várias cidades, né, nos vários pontos do império. Esses bispos, que eram ministros eclesiásticos, foram tornados trabalhadores do Império Romano. Ou seja, os bispos que cuidavam das igrejas passaram a ganhar salário que vinha do império, do imperador. O governo é que pagava os bispos. Automaticamente, os bispos tornaram-se servos do Império Romano. De forma automática. Essa é outra nota importante. Isso vai afetar, né, o desenvolvimento da própria igreja. Então, a igreja, primeiro, a autoridade máxima é o próprio imperador romano. Segundo, os bispos tornaram-se trabalhadores do império. Terceiro, os teólogos foram também tornados teólogos da igreja. Como teólogos da igreja, eles eram controlados pelo império, porque a autoridade máxima da igreja era o imperador. Portanto, até os teólogos, aqueles que deviam definir, debater as doutrinas, todos eram funcionários do império, né? Ganhavam do império. Então, diante disso, né, temos as condições todas criadas para a apostasia. Você tem o responsável máximo do cristianismo é um pagão, não teme a Deus. O interesse dele máximo é político. Você tem os bispos, que seriam aqueles, né, os guardiões da verdade, também são trabalhadores do império. Os teólogos também são trabalhadores do império. Então, aí o imperador ganhou poder, conseguiu dominar, conseguiu subjugar a igreja, porque a igreja estava nas mãos de Constantino. Ele tinha a igreja nas palmas da mão. Então, de 325, Constantino estipulou que qualquer divergência que houvesse entre os cristãos, de qualquer doutrina, entre os bispos, tinha que ser resolvido em concílio. Concílio é o quê? Concílio era a reunião que o imperador marcava, e naquela reunião, todos os bispos das igrejas do Império Romano tinham que participar. Isso nós chamamos de concílio ecumênico, porque as igrejas todas do Império participavam, tanto as igrejas do Oriente como do Ocidente, todas tinham que participar. Então, a essas reuniões que o imperador marcava para resolver disputas doutrinárias, nós chamamos de concílios ecumênicos. Okay? E não levou muito tempo para acontecer o primeiro concílio ecumênico. Não levou muito tempo para acontecer o primeiro concílio ecumênico. Mesmo nesse ano de 325, né, já havia uma disputa entre os cristãos, e a primeira disputa era sobre a concepção que se devia ter a respeito da pessoa de Jesus. Né? Quem é Jesus? Essa é a questão que se levantou. Uns defendiam que Jesus era a primeira criatura de Deus, né? Aqui nós encontramos Áureo e os seus adeptos defendiam que Jesus é a primeira criatura de Deus, né? Em outro lado, encontramos Atanásio e também os seus adeptos, né? Que defendiam que Jesus não é criatura de Deus, mas sim que Jesus foi o primeiro, filho de Deus, foi gerado por Deus. Então, basicamente, o debate foi esse: se Jesus foi gerado ou foi criado. Né? Esse debate, pronto, a razão principal do debate é o texto de Provérbios 8, versículo 21, versículo 30. Né? Se os irmãos lerem o texto de Provérbios, vão dar conta que o autor usa as palavras criar e gerar como sinônimos. Realmente ele diz que o Senhor me criou, mas depois ele diz que o Senhor me gerou. Então, alguns defendiam que, de facto, Jesus
foi criado. Esses aqui são, né, os que seguiam a posição de Áureo. Outros defendiam que Jesus foi gerado. Esses é que defendiam, esses que seguiam então, a posição de Atanásio. A discussão tornou-se tão tensa, que não havia entendimento entre vários bispos, né? Havia divisão. Uns seguiam o posicionamento de Áureo e outros seguiam o posicionamento de Atanásio. É assim que o imperador, então, Constantino, marcou o primeiro concílio ecumênico do cristianismo. Isso aconteceu exatamente no ano 325. O primeiro concílio da religião cristã. Isso aconteceu exatamente na cidade de Niceia. Né? De Niceia. Por causa disso, o concílio foi conhecido como o Concílio de Niceia, porque aconteceu na cidade de Niceia. Pronto, nesse concílio, então, pronto, colocou-se na mesa os dois pontos de vista. Né? O primeiro ponto de vista, que é o ponto de Áureo, defendia que Jesus ele foi criado por Deus. Ele foi a primeira criatura de Deus. Deus criou Jesus antes mesmo de criar qualquer outra coisa, antes mesmo de criar os céus e a terra, Deus criou Jesus. E os que defendiam essa posição, eles apresentavam como base o texto mesmo que eu citei aqui de Provérbios 8, versículo 21 ao versículo 30, o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, versículo 2, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Esses são os principais textos que eles apresentavam, né, para fundamentar a posição deles. É a primeira criatura de Deus. Pelo visto, é a mesma visão também que os irmãos testemunhos de Jeová defendem, basicamente. Né? Ok. O outro grupo, que são o grupo daqueles que... o grupo de Atanásio, eles defendiam que não, Jesus não é criatura de Deus, Jesus é gerado por Deus. Então, em vez de dizer que Jesus é a primeira criatura de Deus, Atanásio define que Jesus é o filho unigênito de Deus, ou seja, é o filho gerado de Deus. Deus gerou Cristo desde os dias da eternidade. Então, como gerado, dizia Atanásio, ele argumentava, gerar é dar existência, né, a algo igual, nesse caso, em natureza, à fonte. Ou seja, a fonte dá existência a algo da mesma espécie. Né? O exemplo é: ser humano gera ser humano. Né? Essa é a ideia. Então, rematou Atanásio: se Cristo foi gerado por Deus, portanto, Jesus é Deus de Deus. E, depois de muitas controvérsias, muitos debates, não havia consenso entre os bispos. Então, o próprio imperador teve que se levantar, ele teve que usar a autoridade para definir qual seria a doutrina oficial do cristianismo. Né? Pronto, depois de tantos revira e volta, o imperador definiu, então, que a posição de Atanásio fosse proclamada como a posição oficial do cristianismo. Né? É assim que se lavrou, né, o que nós conhecemos hoje como o Credo de Niceia. Se os irmãos lerem o Credo de Niceia e compararem com o Credo Apostólico, vão dar conta que a diferença está da maneira como Jesus é apresentado. Enquanto que no Credo Apostólico, né, diz que creio em Jesus, né, filho unigênito de Deus, né, e Senhor. Já no Credo de Niceia, essa declaração foi alterada para eu creio, né, em um só Jesus Cristo, né, Filho de Deus, não criado, mas gerado, né, luz de luz, Deus de Deus. Vai encontrar essa expressão, Deus de Deus. Essa expressão, gerado, não criado, é para refutar, né, a posição daqueles que defendiam que Jesus foi criado por Deus, como defendia Áureo, né, e os seus seguidores.
né? E aí o termo Deus de Deus é para falar que Jesus ele foi nascido de Deus. Então, se ele foi nascido de Deus, logo ele também é Deus. Porque aí a lógica é filho de Deus é Deus. Então, assim nós temos aí o concílio de Niceia, ok? O concílio de Niceia, portanto, esse concílio de Niceia, na visão da tradição, ela veio substituir o credo apostólico, né? Qual é a visão? A visão é que Deus foi revelando a verdade de forma progressiva. Ou seja, os antigos tinham menos entendimento sobre quem é Deus e, com o passar dos séculos, Deus foi se revelando de forma mais clara. E por isso por isso é que houve necessidade, ao longo da história, de se atualizar, né, o credo da fé. Pronto. Eu, em particular, eu creio diferente, mas isso é minha convicção pessoal. Eu creio que os antigos estavam mais próximos de Deus, eu creio que os antigos tinham uma visão muito mais clara de quem Deus é, porque quanto mais antigo, mais próximo estavam do testemunho apostólico, eu creio assim. Mas, pronto, a tradição crê diferente. A tradição crê que a verdade foi revelada por Deus de forma gradativa, de tal forma que as verdades começaram a tornar-se muito mais claras com o passar do tempo. É assim que se acredita. Mas, então, 325, nós temos aí já o credo de Niceia, né? que é o primeiro credo do cristianismo já institucionalizado. Ou seja, a partir do 325, o cristianismo deixou de ser aquele corpo vivo de pessoas que seguiam os ideais de Jesus, né, que seguiam os ensinamentos de Jesus, que depositavam sua fé na pessoa de Jesus, na obra que Jesus fez, né? Agora foi transformado em uma instituição do Império Romano que quem quiser ser salvo devia professar tudo que a religião oficial definia como sendo a verdade. Okay? Ou seja, a partir de 325, a verdade é toda aquela que foi definida nos dogmas da igreja, do cristianismo. E o primeiro é esse, Credo de Niceia. Só que, mesmo depois do Credo de Niceia, alguns termos não estavam ainda assim muito bem definidos, ainda assim havia debates, né? Por isso é que teve que se realizar um outro concílio, já em 300, penso que é 391, se não estou errado, não consigo precisar assim a data, mas é mesmo ainda no século IV, né? Esse segundo concílio aconteceu em Constantinopla e foi conhecido como o Concílio de Niceia II. Mas, na verdade, é também chamado de Concílio de Constantinopla, né? Mas o credo que se produziu nesse concílio foi chamado de Credo de Niceia II, porque lá eles alteraram alguns termos que estavam no Credo de Niceia para ficar muito mais específico. Né? Então, assim, conseguimos ver na história as doutrinas cristãs, né, sendo, ou seja, conseguimos dar conta à igreja, né, o cristianismo, né, de forma gradativa a se afastar, né, do evangelho simples que recebeu dos apóstolos e a criar, né, o seu próprio evangelho, né, com base na razão humana. É o que nós vemos no Concílio de Niceia, né? Vemos no Concílio de Constantinopla. Aconteceram muitos outros concílios, mas aqui vamos destacar só os mais relevantes, aqueles que mais, que mais efeito tiveram, né, nas doutrinas da igreja, né? Depois, agora, outro ponto importante, irmãos. Enquanto que até o século I, né, o que guiava os cristãos, né, é o testemunho apostólico, né, é aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus e eles passavam essa informação.
Do século IV em diante já não era esse o foco, já não era o testemunho apostólico, não. O foco agora era aquilo que a igreja definia como verdade, né? E o que a igreja definia como verdade, né, ganhou o nome então de ortodoxia. Não sei se o mais velho já ouviu falar de ortodoxia. Já, sim, igreja ortodoxa já. Não, não me refiro da igreja Já, ortodoxa, sim. não. Não me refiro da igreja ortodoxa, me refiro de ortodoxia. Uhum. Ortodoxia. Sim, quando falas de igreja ortodoxa, está se referindo ao rival do catolicismo romano, né? Que é basicamente o equivalente à igreja Correto. católica, mas lá no Oriente. Uhum. Eu não me refiro a isso. Quando nós usamos Uhum. o termo ortodoxia, né, na teologia, se refere, né, às doutrinas conforme são apresentados nos credos do cristianismo. Isso aqui é ortodoxia. Uhum. Sim. Quer dizer que a base, quando Ok. falamos de ortodoxia, estamos a falar da crença conforme está nos documentos históricos do cristianismo. Conforme encontramos credo de Niceia, credo de Constantinopla, credo de Éfeso, credo de Calcedônia, e aí vai, né? Então, porque cada um desses concílios, né, produziu um documento que chamam de credo. Então, esses credos é que são vistos como a doutrina oficial da religião cristã. Então, chama-se ortodoxia. Nesse ponto de vista, qualquer um que professar um ensinamento, uma ideia, que não for exatamente o que está nos documentos oficiais, é chamado de heresia. Uhum. Heresia, atenção. Ok. Na visão oficial, a heresia é qualquer ensinamento, é qualquer doutrina que não está conforme a doutrina oficial que se encontra nos credos. Uhum. Portanto, o ortodoxo é aquilo que está de acordo com os credos. A heresia é aquele que não está de acordo com o credo. Ou seja, a referência no cristianismo não é a Bíblia, não. A referência são os credos históricos. Por isso é que, Uhum. pronto, para as pessoas que não sabem, né? As pessoas que não sabem, eles defendem os credos como se tivesse a defender a Bíblia, por falta de conhecimento, né? Mas o que acontece? Tem-se os credos como verdade absoluta e usa-se a Bíblia só para fundamentar os credos. Né? E os credos, eles são encontrados, nesse caso, nesses documentos históricos. Né? Então, a partir do século IV, a referência foram os credos. E todas as Uhum. igrejas do Império Romano, para serem autorizados a serem igreja do Império Romano, tinham que confessar os credos. Caso não confessassem os credos, eram expulsos do Império Romano, eram desterrados. Uhum. Os bispos perdiam tudo, perdiam suas riquezas, perdiam seu salário, perdiam a igreja, porque não podiam implantar a igreja do Império Romano que não professasse os credos oficiais, porque esses credos oficiais eram ratificados pelo imperador. E o imperador, além de ter autoridade sobre a igreja, ele tem autoridade política, ele é que manda a polícia, os soldados. Portanto, qualquer um que não se sujeitasse aos credos, aquilo que a igreja definia, né, era expulso, Uhum. era expulso do império. Então, isso dificultava a oposição, porque para você ousar opor-se àquilo que a igreja definia como a doutrina oficial, você colocava em risco a tua vida, as tuas propriedades, a tua família. Então, Uhum. por isso é que é natural, quando os irmãos lerem a história, vão ver que a maioria seguia aquilo que a igreja, atenção, aqui quando falamos de igreja, estamos falando de igreja dominante, a igreja oficial, definia como verdade. Mas agora, uma outra coisa importante, Uhum. que também não devemos deixar de sublinhar, pronto, muitos historiadores, muitos esquecem isso, é que apesar dessa igreja oficial, essa igreja poderosa, dominante, ainda assim haviam grupos minoritários
que rejeitavam se curvar diante dessa instituição. Havia grupos, claro, eram grupos em menor número, e de facto o preço que pagavam era um preço muito pesado, porque muitos perdiam a vida, muitos eram mortos, eram desterrados, eram expulsos do Império Romano, perdiam todos os seus bens, mas a história resiste que sempre houve homens e mulheres que se levantavam em defesa do testemunho apostólico. Mas, como é natural, todos esses aqui eram calados, eram silenciados, eram mortos, eram perseguidos, eram expulsos do império, mas que haviam. Vamos falar de alguns grupos mais lá para frente. Mas então, este é o rumo que a igreja tomou. Este é o rumo. Este é o rumo. Então, daí, deste rumo tomado pela igreja, não teve volta. Não teve volta. Com o passar do tempo, chegou numa altura que tornou difícil as pessoas distinguirem o que é igreja e o que é o Estado. Porque, mais tarde, né, vimos que o imperador tinha o poder político e o poder religioso, porque ele que mandava sobre os bispos, né? Então confundia-se os papéis, se é igreja ou se é Estado. E nessa altura, infelizmente, com o passar do tempo, claro, é natural, muitas doutrinas foram inventadas, né? Além do que nós vimos aqui, por exemplo, foi inventada a famosa doutrina da Maria, Mãe de Deus, né? Maria, Mãe de Deus, onde definiu-se isso no Concílio de Éfeso, definiu-se que se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. E essa doutrina prevaleceu no meio do cristianismo. Maria, mãe de Deus. Mesmo entre os protestantes, muitos protestantes também confessam que Maria, de fato, é mãe de Deus. Depois vieram outras doutrinas, como a necessidade dos crentes pagarem indulgências, né? Muitos outros abusos, né? Muitas outras doutrinas que foram sendo inventadas. E uma das piores é aquela, né? Que não há salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, nenhum homem encontra salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, da igreja do sistema romano, né? E essa doutrina colocava medo nas pessoas, porque as pessoas, de facto, com esse ensinamento, eles não tinham hipótese nem pensavam, né, sair da instituição, porque tinham em mente que se sair da instituição é perdição eterna. Isso levou a sujeitar aos abusos, né, que a instituição praticava, porque defendia-se que a igreja, nesse caso que era a única oficial na altura, era representante de Cristo. Ela tinha autoridade de trazer novas doutrinas, porque o Papa, nesse caso, que era o responsável máximo da igreja, ele recebia diretamente de Cristo e os cristãos deviam obedecer cegamente tudo aquilo que, nesse caso, o imperador e os bispos definiam. É por isso que nós, quando lemos a história da igreja, vamos encontrar muitas coisas absurdas que foram sendo introduzidas ao longo dos tempos, porque as pessoas não tinham a cultura de questionar, ninguém podia questionar. Outra coisa interessante que nós vemos na história da igreja é o quê? E isso revela muito bem, né, a intenção maligna, né, dessa instituição que, pronto, apesar de usar o nome da igreja, apesar de se apresentar em nome de Cristo, infelizmente conseguimos dar conta claramente das intenções contrárias, né, à vontade de Deus. Por exemplo, os cristãos normais foram proibidos de ter acesso à Bíblia, né? Não podiam ter Bíblia. Somente os oficiais, né, que podiam ter acesso à Bíblia, e os crentes normais eram obrigados simplesmente a ouvir aquilo que os oficiais da igreja diziam sobre a Bíblia.
Outra coisa interessante, a igreja produziu uma versão da Bíblia em latim, que é a versão de Jerônimo. Essa versão era uma versão completamente deturpada, vários ensinamentos foram adulterados, né, para defender os interesses que se seguiam na altura, e era a única Bíblia que os cristãos deviam ler. Era proibido qualquer cristão, não importa quem você era, teres acesso à Bíblia nas línguas originais. Quem fosse apanhado com a Bíblia, com o Novo Testamento, na língua grega, sofria a pena de morte. A pergunta que se levanta é: quais seriam as motivações que levaria uma igreja que se diz ser de Cristo matar gente só pelo facto desses ousarem procurar pesquisar, ler, estudar a Bíblia nas línguas originais? Isso revela claramente a intenção macabra. Macabra. Não sei se está sendo muito duro, mas essa é a leitura que se pode fazer. E muitos crentes, muitos servos de Deus, destemidos, foram mortos só pelo fato de lerem a Bíblia nas línguas originais. E muitas outras coisas, de facto, que são vergonhosas, foram feitas em nome da fé, em nome do cristianismo e em nome de Jesus. Mas agora, o que nos interessa aqui é sabermos, também o que de facto nos anima, é que essas práticas que foram perpetuadas em nome de Jesus, claramente conhecendo aquilo que Jesus ensinou, aquilo que são os seus ideais, claramente ele nunca aprovaria. Jesus nunca aprovaria a matar alguém por ler Bíblia nas línguas originais, nunca aprovaria isso. Jesus nunca seria capaz de perseguir alguém por negar, lhe seguir, nunca faria isso. Né? Mas quando nós vamos na história da igreja, vamos encontrar que o cristianismo, a partir do século IV, tornou-se tão arrogante, que da igreja que era de uma comunidade que era perseguida, ela agora tornou-se perseguidora, começou a perseguir as minorias. Se levantou contra o judaísmo, perseguiu os judeus, né, como vingança por matar, quer dizer, segundo o argumento que se usou, né, por matarem o Senhor Jesus e matarem alguns apóstolos, então também tinham que se vingar do sangue deles. Mas Jesus não ensinou isso. Então, isso claro, fica patente que, de facto, houve um desvio total dos ideais de Cristo, né? Que a igreja tornou-se, de facto, uma instituição política. O cristianismo foi instrumentalizado, foi usado como uma ferramenta, né, de perseguição e de dominação. Eu aqui recomendo os irmãos, para quem quiser saber um pouquinho mais das perversões que foram cometidas em nome da fé, há um livro muito bom que é A História Negra do Cristianismo. Recomendo. Lá estão compiladas todas as atrocidades que foram cometidos em nome da fé. Então, fica claro aqui estabelecido que do século IV a igreja, de facto, divorciou-se por completo, né, das suas raízes, divorciou-se claramente dos ensinamentos do seu fundador, Jesus Cristo. Por isso que eu, em particular, tenho dito que no século IV criou-se uma nova instituição, uma nova igreja, não aquela de Jesus, mas uma nova. Por quê? Porque vemos pelos seus ideais, vê-se pelos seus ensinamentos, vê-se pelas suas práticas, né? Da igreja que não se intrometia, que não se metia em assuntos, em negócios dessa terra,
E nós encontramos uma igreja completamente política, completamente corrupta e completamente corrompida. Uma igreja de mãos dadas, né, com a política, onde os bispos, em vez de ministrarem né, os mistérios do reino, né, estão por aí para defender os interesses do império. Por isso é que não devemos nos assustar, né? O nome dessa igreja, né, ela tornou-se Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, é uma igreja que é propriedade do Império Romano. Por quê? Porque era o império que de fato mandava nela. Enquanto que a igreja de Jesus era a igreja católica apostólica, ou seja, a católica estava em todo sítio, a apostólica seguia como modelo os ensinamentos deixados pelos apóstolos, né? Essa aqui transformou-se em igreja católica apostólica romana, é de Roma. Então, pronto, mas nem tudo é mal, né? Nem tudo é mal. Claramente que há muita coisa que nós devemos a ela, vamos ver nas próximas aulas, mas, de facto, muita coisa descarrilou, muita coisa saiu do carril. Por isso é que o estudante de história da igreja deve ler a história com uma mente crítica. Acho que os irmãos sabem muito bem o que acontece que quando quem conta a história, né, é aquele, quem conta a história é o próprio, né? E normalmente as histórias que nós temos da igreja, na sua maioria, foram escritos por teólogos ortodoxos, ou seja, teólogos que seguem a tradição cristã. Mas mesmo assim, lendo a história com uma mente um pouquinho crítica, conseguimos dar conta dos fatos, né, que foram sucedendo ao longo da história da igreja. Hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula, vamos ver um outro período. Hoje nós falamos especificamente do período niceno, o que aconteceu em Niceia, de Niceia para frente. E na próxima aula vamos ver o período medieval, né? Vamos ver o período, sim, vamos ver o período medieval. Depois vamos avançar a igreja, a igreja. A nossa intenção é chegarmos até na igreja da Reforma e depois chegarmos nos nossos tempos modernos, né? Para termos assim um panorama completo da igreja. Pronto, vou parar por aqui. Não sei se há alguma pergunta, alguma dúvida de tudo aquilo que nós vimos. Não, professor, eu acho que não tenho alguma questão a colocar. Como é história, Sim. precisávamos, muitas vezes nós temos informações sobre a história universal, e então aqui nós estamos agora a conseguir perceber algumas razões e alguns vazios, né, Sim. que encontramos na história universal. Estamos aqui a tentar procurar agora fazer um fecho daquilo que nós conhecemos na história universal e em relação agora à história da igreja. E está a ser bom essa conexão. Acho que se haver qualquer coisa, nós depois podemos fazê-lo pelo áudio. Sim, sim. Porque também já estamos mesmo acima da hora. Amém, amém. Já quero aproveitar e dar um feedback do áudio que fizeste. Foi muito bom. Foi muito bom. E muito bem. Todas as questões respondeste muito bom. Foi bom. Está perfeito. Tá Obrigado, perfeito. obrigado. Tá bom. Tamo junto. Bom descanso aí, mais vezes. Obrigado. Obrigado, tá. Obrigado, professor. Obrigado. Até já.